Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Ultimamente nós temos vivido uma época onde as pessoas estão tendo uma crise de identidade muito grande. As pessoas não estão conseguindo se ver como Deus as fizeram. Existem algumas pessoas que elas estão agora se identificando como animais. Então elas dizem que são animais e querem viver como animais. E querem que os normais entendam que isso seja uma normalidade. Alguns dias eu vi um vídeo de uma mulher que tinha vestido, não sei como ela conseguiu entrar no rabo de uma sereia e andava com os cotovelos pelo meio da rua, porque ela se identificava como uma sereia. E ali ela se arrastando pela cidade, como se aquilo fosse uma coisa normal. Eu ouvi outras pessoas dizendo que se identificavam como cães e agora iam comer ração porque se identificavam como cães. Existem pessoas que não entenderam o projeto de Deus para a vida delas. São homens se achando mulheres, são mulheres se achando homens, e isso daí é tudo que vai contra ao que o Senhor nos criou para sermos. Mas o que eu acho muito interessante é porque apesar das pessoas viverem essas crises sem saber quem são, na realidade, pelo que Deus criou, pelo que Deus formou, pelo que o Senhor soprou de fôlego nas narinas delas, nós temos Jesus, que é o nosso exemplo maior. É quem nós devemos imitar, é quem nós devemos viver como ele viveu, é quem nos trouxe ensinamentos e direções o tempo inteiro. E no livro de João, capítulo 9, no versículo 5, Jesus, ele se mostra exatamente como que ele é. Ele não é arrogante, ele não é soberbo, ele não tem crise de identidade e ele sabe quem ele era. E ele vai dizer assim: eu sou a luz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele diz que ele é a luz do mundo. Pronto. Jesus não tinha crise de identidade. Jesus, ele disse muito claramente para todas as pessoas com quem ele andava que ele, primeiro, quem ele era no Pai, ele sabia. Ele dizia que eu e o Pai somos um. Ele dizia também, quem vê ao Filho, vê ao Pai. Ele tinha muito claro para ele, enquanto ele estava caminhando nesse lugar, quem ele era no Pai. Também ele sabia muito bem qual era a sua missão. E se você ler no livro de João, capítulo 6, versículo 38, ele fala assim: porque eu não estou aqui para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então ele sabia muito bem qual era o seu papel, qual era a sua obrigação, qual era o seu chamado nesse lugar. Ele não veio aqui simplesmente para dividir tempos, mas ele veio para cumprir uma determinação e uma vontade que era do Pai. Também ele sabia muito bem o que ele era para nós. Ele veio para essa missão que era a vontade do Pai, mas estava relacionado à nossa existência. Estava relacionado conosco. E ele vai dizer para nós que ele é a porta. Ele fala assim, olha, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, será salvo. Olha como Jesus nos dá exemplo de firmeza, de identidade. Ele é a porta. E se alguém passar por ele, será salvo. Simples assim. E o que ele fala também? Ele vai falar no mesmo livro de João, capítulo 6, versículo 35, ele fala assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Olha como que o Senhor Jesus nos ensina a vê-lo como ele realmente era e como que nós devemos imitar uma pessoa que passou por esse mundo, sujeita a todas as paixões, mas sem deixar ter a sua essência maculada. Ele vai falar assim, olha, no livro de João, capítulo 12, versículo 46, ele fala assim: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Toda vez que eu leio essas passagens, esses textos, eu fico encabulada de ver que grandeza há do Senhor. Nós temos uma mente tão pequena, uma mente tão limitada, mas nós podemos ampliar essa mente, nós podemos mudar a nossa mente, porque no livro de Romanos nos manda renovar nossas mentes, transformar, não conformar com as coisas que nós estamos vendo, mas transformar. E nós só vamos transformar quando nós conhecermos algo que nos faz ter uma mente nova. E Jesus, ele nos ensina a ter uma mente nova. Jesus, ele não tem crise de identidade, ele sabe quem é no Pai, ele sabe o seu chamado, ele sabe o que veio fazer por nós, quem ele é para nós.
E nós precisamos entender também quem nós somos nele. Depois de tudo isso que ele ensinou, que ele fez, quem nós somos nele? Nós somos imagem e semelhança de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos o fôlego de vida dele em nós. O Espírito Santo habita em nós quando nós aceitamos Jesus e permitimos. Então ele habita em nós. E nós temos todo um legado para aprender, todo um relacionamento para criar e para permanecer nele, que é o relacionamento com o Senhor. Essa é a minha mensagem para você hoje. Não fique pensando que você é qualquer um, que você só é mais um na multidão. Você não é. Você é um escolhido pelo Senhor. Se você já aceitou Jesus, então você tem que viver essa vida. E se você não aceitou Jesus, aceite Jesus para você viver tudo isso que ele te prometeu. Amém? Essa é a minha mensagem. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.